Olá pessoal, Manuel na área e hoje para te fazer a seguinte pergunta: você é capaz de responder qual é a cultura da sua empresa em apenas uma frase? Ih, pensou demais, hein? Você sabia que empresas com cultura forte crescem muito mais rápido, engajam e retêm os melhores talentos e se tornam memoráveis? É por isso que eu preparei esse vídeo aqui para você. Vou te ensinar como preparar um manifesto de cultura de fato forte, verdadeiro e incrível, inspirador. É isso aí. Você está preparado? Então, vamos lá. Por que a cultura é o coração da empresa? Bom, antes de mais nada, já dizia o nosso mestre Peter Drucker. Ele tinha uma frase que definia muito bem isso, que a cultura engole a estratégia no café da manhã. Exatamente. Não adianta nada você pensar numa estratégia, né, de negócios para uma empresa se essa empresa não está preparada culturalmente para essa estratégia. Porque a cultura define, né, basicamente, né, as decisões que você toma no dia a dia, né, define a microgestão do dia a dia. E cultura é muito mais do que palavras ao vento, do que papéis escritos nas paredes, missão, visão, valores, mas de fato é aquilo que baseia as suas decisões no dia a dia. É aquilo que de fato define o comportamento, né, dos seus colaboradores no dia a dia, principalmente quando os chefes não estão do lado, né? E exatamente quando você define, você tem uma cultura forte, você não precisa de penduricalhos nas paredes, né? Porque as pessoas já sabem que pode e o que deve ser feito. Já pensou nisso? Mas afinal de contas, o que é o Manifesto da Cultura? Bom, o Manifesto da Cultura é uma declaração emocional, ou seja, que sai daqui, e estratégica, que expressa de fato o que a sua empresa acredita de como ela age. Bom, o manifesto precisa conter, primeiro, a causa emocional, o propósito real pelo qual a empresa foi criada, os valores que são inegociáveis dessa empresa, um pouco do storytelling, né, da história, da cultura da empresa, de como ela se formou, e basicamente tem que conter uma linguagem viva, né, e original. Mas mais do que isso, né, muita gente se pergunta e confunde muitas vezes o Manifesto da Cultura com missão, visão e valores. Tá? Missão, visão e valores é algo muitas vezes racional. E o Manifesto da Cultura, como eu falei há pouco, é emocional. Tem que ser um grito, algo que saia do coração, que integre e que de fato crie pertencimento nos seus colaboradores. Bom, agora que você já sabe o que é um manifesto e a sua importância e do que ele é feito, vamos para a prática. Como escrever o manifesto da cultura? Reúna as lideranças do seu time e responda estas questões básicas. O que nos define? O que nos move? O que nunca aceitaremos aqui? E, finalmente, o que já vivemos que define quem somos? Depois de responder essas questões, junto com as suas lideranças, fica muito mais fácil escrever esses parágrafos aí. E daí, você vai testar com o seu time. Você se vê aqui? Né? Você acredita que tudo isso aqui seja verdadeiro, a gente viva isso? Se eles falarem que não, reescreva. Ó, eu vou dar um exemplo prático aqui meu, tá? Eu não vendo produtos, eu crio experiências. Então, por exemplo, é uma frase direta, verdadeira, que representa, de fato, né, quem a gente é, quem é Experiencialize, enfim. Pensa nisso. E quando a gente cria um manifesto com o método Experiencialize, por exemplo, né, a gente coloca algumas pitadas que são fundamentais. Tem que ter a causa emocional, o verdadeiro propósito da empresa existir e oferecer os seus produtos e serviços. Ela precisa contar histórias, porque afinal de contas as histórias conectam e ajudam a conectar
os colaboradores com a empresa e os clientes com aquela marca. Um manifesto bem feito cria pertencimento. Ele orienta e guia as pessoas numa única direção. E, muitas vezes, o manifesto, em detalhes, ele impacta em todos os pontos de contato da empresa, desde a recepção até o onboarding. E, finalmente, o efeito uau, quando o cliente percebe que aquele manifesto é vivo, é verdadeiro e que, de fato, guia os colaboradores daquele time. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido prático para você entender o que é manifesto, a importância dele e como que você pode construir ele de uma maneira simples com os líderes do seu time. É isso aí. Quando você constrói isso com a sua equipe, fica muito mais verdadeiro, muito mais forte e as pessoas, evidentemente, vão se sentir também parte desde o início. Pensa nisso. Se fez sentido para você esse vídeo, dá um like aí, curta, compartilhe com os amigos e, mais uma vez, toda quinta-feira tem vídeo novo no nosso canal. Um beijo no coração e até a próxima semana.